Olá, meus amores! Vamos hoje fazer um lettering lindo, simplesmente com um lápis comum e papel comum, para ver como é possível fazer uma arte maravilhosa sem usar um monte de materiais super elaborados, caros ou difíceis de aprender. Então vamos lá! Bom, eu sou Carol Negen, esse é o projeto Sua Letra, Sua Marca. Quero te dar as boas-vindas e vamos para o nosso projeto. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que para fazer um lettering a gente não precisa de vários e vários materiais, como às vezes a gente ouve por aí. Por quê? Lettering é simplesmente o desenho de letras. Então a gente pode fazer isso com um material bem simples, que no caso aqui vai ser um lápis que eu peguei até bem velhinho, ó. Um lápis número 2, comum. E a gente vai ver como, conhecendo alguns princípios importantes e aprendendo a desenhar as letras, a gente não precisa de nada além de lápis e papel, ok? Vamos começar pelo rascunho. Então, eu vou fazer num papel A4, mas antes de passar a minha arte para o papel definitivo, eu vou então rascunhar o projeto do lettering que eu quero. É muito bom quando a gente vai fazer um lettering começar pela menor quantidade de informações possíveis. Então, ao invés de fazer uma frase ou algo super complexo, eu vou trabalhar em cima de uma palavra, ok? Eu vou usar aqui a palavra amigos. Simples assim. E como eu vou trabalhar num A4, eu vou aqui fazer de conta, então, que eu tenho vários papéis A4 na minha frente, colocando pequeno aqui alguns sketches, ou miniaturas, ou rascunhos. E vou ensaiar aqui como eu quero a minha palavra. O lettering muitas vezes se utiliza de técnicas da caligrafia, das ferramentas caligráficas que a gente usa. Basicamente, as ferramentas de caligrafia funcionam por transição ou posição e por expansão. Por transição ou posição, são aquelas ferramentas de ponta reta, que a gente segura sempre numa mesma posição e conforme vai desenhando, a gente vai conseguindo o contraste do traço entre o fino e o grosso. E as de expansão são aquelas tipo pincel ou bico de pena, que quando a gente pressiona contra o papel, ela alarga o traço e quando a gente tira a pressão, ela afina o traço. Então, quando a gente vai fazer um lettering ou desenhar letras, a gente pode usar os efeitos que a ferramenta da caligrafia dá para construir a nossa letra. Então, eu vou pensar aqui em algo com alguma ferramenta de expansão, certo? Vou escrever aqui, de algumas formas, a palavra amigos. Então, deixa eu ver. Vou usar uma letra itálica aqui. Vou fazer uma manuscrita. Vou pensar um pouquinho aqui no que eu quero passar de mensagem com essa palavra amigos. Então, amigos me passa o quê? Laços. Me passa
força, me passa confiança, me passa apoio. E aí, tendo essas ideias, eu vou desenvolvendo aqui mais formas de escrever. Eu acho que a amizade é uma coisa mais concreta, mais firme. Então, não sei se uma letra de forma, eu acho que a letra de forma dá essa concretude, mas ao mesmo tempo eu acho que o mais importante aqui são os laços. E eu vou tentar também uma forma mais diagonal aqui para ver se dá algum movimento na minha letra para deixar. Essa questão dos laços me remete também a um pouco dos arabescos, né? Do floreio da letra, que eu acho que dá para trabalhar bem essa ideia. Como a gente vai fazer algo maior, num tamanho A4, eu acho que optar por essa disposição aqui mais diagonal dá uma preenchida melhor na folha. Senão eu vou ficar com partes em branco muito grandes aqui. E eu gostei dessa ideia do movimento. Vou trabalhar com esse rascunho então. Você pode fazer quantos rascunhos quiser e é por isso que é bem importante rascunhar antes. Porque você vai ter uma ideia visual da mensagem que... Ui! Barulho de moto, gente. Da mensagem que você quer passar. Eu acho que para passar essa ideia dos laços, que para mim é uma das coisas mais importantes, e da confiança, eu não vou usar letras que não tenham conexão entre elas. Eu prefiro usar algo cursivo, porque daí elas ficam ligadas e eu vou conseguir trabalhar essa ideia de laços. E aí no lettering, como eu não preciso usar uma uniformidade de letras, como por exemplo na tipografia, eu posso mudar o estilo de letra, posso desenhar de alguma forma diferente. Se eu estou querendo fazer esse preenchimento aqui da folha, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho das minhas letras, enfim, eu posso brincar com isso. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ficar com essa cursiva aqui, que é toda ligadinha. E vou trabalhar em cima dessa ideia. E aí talvez esse S. Pronto, vai ficar aqui composto com o A. E aí eu vou trabalhar com esses floreios para deixar uma arte bem legal. Então eu vou desse rascunho aqui um pouquinho mais refinado, começar a trabalhar no meu definitivo então, ok? Pegando aqui o rascunho que eu escolhi, eu vou traçar a minha palavra. Gosto dessa ideia
de todas as letras ligadas, pelo que eu falei dos laços da amizade, né? Eu vou trabalhar de uma forma que fiquem todas unidas. Vou prestando atenção aqui na proporção dos meus traços. Então, eu tô olhando para vários aspectos aqui, a distância entre uma letra e outra, o espaço que fica interno na letra, para ver se isso tá bem proporcional. E aí, para deixar a primeira e a última letra ocupando um espaço similar aqui na minha folha, eu vou colocar aqui esse outro tipo de S. Gosto também da ideia de trabalhar o mesmo tipo de floreio ou de enfeite aí da letra, você pode chamar como você quiser, de forma que eu componha um mesmo estilo no começo e no final, para dar um bom acabamento no meu lettering. Ok, então temos aqui o rascunho. Vamos chamar de rascunho definitivo? Então, pronto, vamos começar a pensar. O S ficou muito maior que o A. Então, aqui eu já vou corrigir isso. Para deixá-los mais proporcionais. O ângulo aqui desse floreio também pode melhorar. Ok. Agora eu vou começar a pensar, já que eu vou fazer como se fosse uma ferramenta de expansão, eu preciso colocar peso em alguns traços, no caso, os traços que descem, que é quando eu coloco pressão na ferramenta de expansão. Então, aí é importante conhecer alguns princípios da caligrafia e a forma de desenhar as letras. Conhecimento de caligrafia é bastante importante para o lettering. Muito embora você não precise ser um calígrafo para fazer lettering, alguns conhecimentos da caligrafia vão ajudar muito. E aí, eu tô colocando peso no traço errado. Eu não quero nesse. Esse aqui eu quero como se estivesse subindo, como se eu estivesse começando por aqui e aí descesse. Eu vou colocar peso aqui. Pronto. Então, se aqui eu tô subindo, aqui eu desço. E agora é importante também verificar a largura desse traço para o peso ficar equilibrado em toda a minha palavra. Então, aonde desce, eu coloco o peso. Eu tô aplicando uma técnica chamada falsa caligrafia.
Por que falsa caligrafia? Porque se eu estou imitando uma ferramenta caligráfica, eu não estou fazendo a caligrafia, porque eu não estou usando a ferramenta, mas eu estou dando o mesmo efeito de alargar aqui o traço através do meu desenho. Então, se eu tivesse com uma ferramenta de expansão em mãos que fizesse isso, que fizesse esse efeito, eu estaria fazendo só uma caligrafia. Mas eu estou desenhando as minhas letras e usando a técnica da falsa caligrafia, que dá uma sensação de que isso foi feito com alguma ferramenta. Por isso é chamado falsa caligrafia. Vou colocando o peso nos traços que descem. O que eu tô fazendo aqui, se eu tivesse, por exemplo, usando uma brush pen, a hora que eu desenhasse essa palavra dessa forma, que eu escrevesse, na verdade, que no caso seria caligrafia, esses seriam os traços que ficariam mais largos. Esse seria o efeito que eu teria com essa ferramenta. Ok? Aqui eu acho que dá para engordar um pouquinho esse S. Certo? Então, traços que sobem e traços que descem. Equilibrados aqui. Desenhei o meu contraste. Como eu quero essa ideia de laço, eu vou então ligar essas letras de alguma outra forma, como se eu não conseguisse saber muito aonde começa e aonde termina. Então eu vou trabalhar aqui nesse floreio para ele chegar aqui nesse A. Vamos ver o que eu consigo aqui. Certo? Conforme eu vou fazendo, eu já vou apagando e corrigindo, porque eu vou deixar esse papel aqui como minha arte final. Como eu não sei de onde vem o traço, teoricamente eu vou fazer de uma forma que as letras parecem muito ligadas, muito entrelaçadas. Eu preciso ter esse cuidado de onde eu vou colocar o peso na hora de fazer o contraste aqui, de largar meu traço. Então, como se ele viesse daqui, subiu, desceu, subiu, ótimo, deu certo. Deu certinho essa ligação. O que mais que dá para eu fazer aqui? Dá para eu subir um outro floreio aqui desse A. Para fazer mais ainda essa ideia de laços. E voltar aqui, finalizando no pingo do meu I.
Então, como eu tô aqui descendo o traço, aqui tem um peso. E aqui, novamente, vai ter um outro peso. Ok. Onde mais eu posso estender esses laços? Posso aqui no M. Fazer mais um floreio. Esses floreios de vai e vem assim elípticos, eles dão um pouco da ideia do infinito, né? Por causa do símbolo do infinito, que é um 8 deitado. E a amizade também tem a ver com isso, né? Então aí eu vou alongar aqui todo o traço do meu M, colocar o peso aonde ele desce e fazer isso em todo o meu floreio também. E aqui onde ele começa a descer de novo, eu começo a colocar peso novamente. Olha só. Agora eu tô achando que ele tá bem legal aqui, mas que falta alguma coisa aqui por cima. Ele tá bem mais preenchido na parte de baixo do que de cima. Então, talvez eu possa mexer nesse floreio aqui do A. Deixá-lo um pouquinho mais complexo. Para dar um equilíbrio, tanto em cima como embaixo. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui. O mesmo tipo de floreio. Eu vou até quase o S. E volto aqui pro pingo do I. E aqui que tá começando a descer, eu coloco o peso de novo para dar o contraste. Agora eu já gosto bem mais do resultado. Quando o rascunho tá pronto, é hora da gente ligar o olho crítico e ver quais são as correções que precisam ser feitas antes de reforçar o traço para deixar a nossa arte definitiva. Porque quanto mais a gente reforça o traço, mais difícil fica de apagar depois. Então vamos lá. As distâncias entre as letras aqui, pelo que eu tô vendo, tão legais.
Aqui tem um ângulo que tá um pouco estranho. Ok, corrigido. Acho que eu posso dar um pouco mais de peso nesse A e finalizar essa pontinha dele aqui. Não, mas ele não pode entrar no N, não fica legal não. Vou terminá-lo para baixo mesmo, retinho, na mesma altura aqui do restante da minha palavra. Só vou colocar um pouquinho mais de peso aqui, por ser a letra maiúscula. Eu acho que visualmente vai dar um efeito mais legal. Vou aumentar também um pouquinho do peso do S. Talvez trabalhar esse floreio aqui para cima também. Eu quero que fique com uma ideia de não conseguir identificar aonde a minha letra começa e aonde ela termina. Como os nossos laços de amizade mesmo. Que acabam ficando fazendo parte das nossas vidas de uma forma bem entrelaçada e vários amigos entrelaçados em várias áreas da nossa vida, né? E aqui eu não vou colocar até o A, porque ele já tá alto aqui. Então eu vou finalizar ele antes. Então vamos lá, trabalhar no peso desse floreio agora. Como se eu tivesse começado daqui, então essa descidinha tem um peso, sobe, desce aqui com peso, vem horizontal, quando desce, tem novamente um peso. Pronto, olha só o lettering que a gente está construindo simplesmente utilizando um lápis comum. Não é nem um lápis especial, nem nada. Tudo que a gente está usando aqui é um papel A4, um lápis comum e uma borracha. E olha só como tá ficando a nossa arte. Talvez esse floreio e esse também precisem de um pouquinho mais de simetria aqui na proporção. Esse aqui tá maior, então eu vou aumentar também aqui e aproximar da letra como tá aqui. Deixar a distância entre eles menor. E esse floreio um pouquinho mais alto. Para ficar mais ovalado.
e não redondo como ele tava. Então, agora que eu já vi proporção, simetria, peso, área de preenchimento, vou dar mais uma olhada aqui. Aqui tem um pouco mais de peso. E na hora que a gente for finalizando e preenchendo essas linhas, ele vai ficar simplesmente lindo. E aí eu vou dar uma apagada nessas linhas que estão muito rabiscadas. Para elas ficarem mais limpas. Isso a gente só faz no traço que a gente já tem certeza que vai ficar daquela forma. E aqui, como esse floreio, esse arabesco aqui, eu terminei com o pingo do i, que é redondinho. Esse aqui, que tá quase paralelo a ele, que tem um pezinho, que também ao invés de terminar quadradinho, eu vou terminar com a ponta redonda, pra ter uma relação aqui com o tipo de traço que eu tô escolhendo usar. Na letra, eu tô com as finalizações bem retinhas. Olha só, aqui, aqui, aqui. Ok. Então, agora podemos ir para o preenchimento das linhas que a gente colocou peso, para finalizar o nosso lettering feito somente com lápis. Na hora de finalizar um lettering feito a lápis, a gente pode utilizar vários tipos de técnicas de preenchimento para esses traços. Então, eu posso usar isso sombreado, posso eleger uma faixa de luz que vai ficar aqui clarinha, sem preenchimento. Enfim, tem várias coisas que várias técnicas que a gente pode lançar a mão. Eu vou fazer o preenchimento simples. E depois, se a gente achar que cabe, a gente mexe nesses efeitos. Pode usar até a borracha, ou depois reforçar o grafite nos pontos que a gente queira deixar mais escuro. Por enquanto, eu quero ver como é que, na visão geral, o meu lettering somente com lápis vai ficar. Eu vou pintando aqui. Por enquanto, eu não vou trabalhar com efeitos de luz e sombra. Esse é um grafite comum, é um lápis número 2. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre a escolha dos grafites, para que serve cada um, tem um vídeo no meu canal do YouTube bem completo que explica como é a fabricação do grafite, como é a composição, para que serve cada um, o que quer dizer a gradação dos grafites.
Aí você pode conhecer melhor para aprender a escolher o seu lápis. Mas eu quis fazer esse lettering aqui com um lápis comum, bem simples, para a gente ter essa clareza de que para aprender e para fazer lettering, a gente não precisa gastar um horror de dinheiro com material. Principalmente se você está fazendo para treino, como hobby, como terapia. Fazer lettering é extremamente terapêutico, porque requer bastante atenção. Nós já vimos aqui vários detalhes, vários aspectos em que a gente precisou ficar com o foco ligadão, né? Então, o espaçamento entre uma letra e outra, o espaço dentro da própria letra. Como desenhar os floreios de forma que eles fiquem conectados com o tipo de letra que a gente escolheu e completem bem o desenho. Qual o peso que eu coloco em cada letra. Cada um desses detalhes requer que eu fique com o foco, com a concentração bem ligados no que eu estou fazendo. E isso faz com que automaticamente eu acabe desligando das outras coisas. Isso significa ficar no estado de presença. Eu não estou pensando em mais nada, eu estou aqui concentrada no que eu estou fazendo. E isso é muito terapêutico. Porque você está não só produzindo algo com uma estética bacana, o que é bom para a autoestima, quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, que a gente fala, nossa, olha que legal que eu consigo fazer, isso tem um impacto forte na autoestima. Como ficar no estado de presença acalma a velocidade da mente. Porque muitas vezes, quando a gente fica só ligado nos problemas, a mente fica como se fosse uma água agitada. A gente não consegue enxergar lá no fundo o que tem como solução. A gente só vê aquela agitação, aquele barulho, né? Aquelas borbulhas da água. Quando a gente consegue fazer essa água se acalmar, a gente consegue enxergar lá no fundo. E muitas vezes é nesse momento que a solução do problema emerge, mais do que se a gente ficar com a mente focada nos problemas. Então, fazer uma atividade artística, pegar um lettering bem legal para fazer, é excelente como um método terapêutico para acalmar sua mente, tirar você de um estado muito agudo de ansiedade e colocar você no momento presente. Então eu tô aqui fazendo o preenchimento sem nenhuma técnica, tô só realmente pintando aqui, preenchendo os traços que são mais largos. Eu seccionei aqui para dar essa sensação
de que o traço está passando por trás da letra. Quando eu ver todo preenchido é que eu vou saber se eu vou deixar assim ou não. Porque foi o único traço que eu fiz isso. E aí pode ser que não combine com o conjunto da obra. É muito importante, quando a gente vai fazer um lettering, pensar que a proporção, a correção dos traços, ela não é, nessa hora, matemática, como, por exemplo, na tipografia. A tipografia estuda as letras e as proporções das letras de uma forma bem matemática, com as medições, tudo direitinho. São letras para serem usadas como fontes, né? Então, o objetivo é outro. Mas existem, claro, muitas coisas boas na tipografia, muitas informações importantes, que é bom a gente conhecer também, que nos ajudam na hora de construir um lettering. Mas o lettering tem essa visão da proporção, da correção de um lettering, vamos dizer assim, muito mais visualmente do que matematicamente. O resultado, ele é ótico, porque a gente está trabalhando aqui com arte, com estética. Então, a gente não está atrás da ciência que estuda as letras, mas a gente está desenhando. Então, é claro que a gente usa algumas informações técnicas para nos ajudar a aprender a fazer esse desenho, mas muito mais importante do que proporções matemáticas aqui é o resultado visual, é a estética geral do nosso trabalho. Então a gente precisa aguçar esse olhar estético para conseguir, entre aspas, corrigir o nosso lettering de forma que ele fique visualmente harmônico e não matematicamente correto. Quando vai preenchendo, olha como vai ganhando corpo a nossa peça. E como todas as voltinhas que a gente colocou aqui, ficou com muito peso esse arabesco do S. Vão ganhando sentido. Eu não digitalizo meus letterings, porque eu gosto de trabalho manual. Eu gosto desse resgate, a caligrafia e o lettering para mim são um resgate do trabalho humano, do trabalho pessoal, da arte mesmo. Não que não exista arte digital, não é isso. Mas eu gosto do resgate analógico, da arte pura. Então, a imperfeição em alguns traços faz parte e eu gosto disso, mas para quem trabalha com lettering digital, é muito importante, antes de digitalizar, preencher os seus traços. Na hora que você for escanear para vetorizar a sua arte, esse preenchimento aqui anterior vai fazer toda a diferença. E aí já quanto mais corrigido manualmente dentro do que você quer, mais fácil vai ser o seu trabalho de digitalizar e vetorizar
o seu lettering. Eu gosto de fazer meus trabalhos e entregá-los assim, feitos à mão. Claro, de vez em quando aparece, de vez em sempre até, por exemplo, um convite de casamento que os noivos querem um monograma exclusivo ou o nome deles escrito numa letra personalizada, e aí isso vai ser impresso em vários e vários convites ou vários e vários envelopes, por exemplo, e aí a arte precisa ser digitalizada, claro, para ser reproduzida. Mas trabalhos individuais eu gosto à mão, faço à mão, entrego feito à mão. Quase finalizando. E olha que coisa linda tá ficando o nosso lettering. Gente, olha só, uma palavra só, um lápis simples só, um papel A4 só. Muitas vezes o menos é mais. Para quem está começando, principalmente, é importante fazer esses trabalhos com uma palavra, 2 palavras, e não começar por frases longas, por textos, porque aí a composição é mais complexa. Quando você aprende a fazer com uma palavra, você vai ganhando conhecimento, técnica e apuramento na sua crítica visual para depois fazer com mais palavras. Então é muito legal começar trabalhando com letterings de uma palavra só. Aí eu vou reforçar os meus traços finos. Então, olha só que trabalho bacana que a gente fez aqui com quase nada de material. Reforçar aqui esses tracinhos finos para ficarem fáceis, definidos e fáceis de visualizar. Eu gostei aqui do meu resultado. Quero saber se você gostou também. Se agora você entendeu como é possível. E, aliás, eu amo fazer trabalhos só com lápis grafite. Eu acho lindo. Aqui poderia trabalhar ainda com sombreamento, então escurecer mais a parte de cima das letras, por exemplo. Poderia fazer várias técnicas ainda. Em cima desse trabalho, para deixar o lettering ainda mais completo, mais cheio de efeitos. Ó, não vou usar essa secção aqui que eu tinha deixado. Vou tirar mesmo. Deixar os traços de contorno bem definidos. Veja como é importante o treino
da coordenação, e para isso a caligrafia é excelente, na hora que a gente vai fazer, por exemplo, essa definição, essa cobertura dos traços. Por mais que você saiba desenhar a letra, se você não tiver treino da sua coordenação, da sua firmeza manual, você não consegue fazer os traços bem definidos. Vai tremer, vai entortar. Então, treino de exercícios caligráficos é essencial para quem quer desenhar bons letterings, para deixar a sua mão e, como eu sempre digo, o seu cérebro bem treinados para sua arte. Aqui tem que ser um traço único. Olha lá. Quero saber se você vai tentar em casa fazer o seu. Pode escolher uma outra palavra, pode fazer também com essa, se você quiser. Meu objetivo era que ficasse bem claro como é mais que possível aprender e praticar lettering com simplesmente um lápis, uma borrachinha, um papel comum, e dá para fazer maravilhas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu assinar, que eu sempre falo isso. Não esquece de colocar aí nos comentários o que você achou, se ficou alguma dúvida, se você quer aprender mais alguma coisa. Como sempre, um prazer produzir vídeo para vocês. Tá aí a nossa arte final. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.